Você já ouviu falar sobre a síndrome de Peter Pan? Olá pessoal, Walter Castelo Branco, psicólogo clínico. Caso você tenha assistido ao desenho animado da Disney que dá o nome ao problema que vamos abordar, saiba que estás a um passo em frente dos demais e possivelmente possuis uma ideia do que se trata. Antes, porém, nós gostaríamos que praticasse a técnica dos 3 Cs para manter a sua, a minha e a nossa saúde mental equilibrada. Clica, curta e compartilha. Caso você não tenha visto a animação Peter Pan é um pequeno rapaz que vive na terra do nunca e recusa-se a crescer. Ninguém sabe ao certo a idade dele, mas ele age como se fosse uma criança, sempre se metendo em aventuras mágicas. Conhece alguém que também conta com algumas dificuldades para lidar com as responsabilidades da sua vida adulta? A síndrome de Peter Pan é uma condição que ataca sobretudo os homens e tem como principal sintoma a falta de amadurecimento. Castelo Branco, então quer dizer que todo adulto que vive fazendo brincadeiras sofre desse problema? Necessariamente que não. Até porque todos nós temos um lado brincalhão, aquela criança que vive dentro de nós e que nunca devemos deixá-lo partir. O grande problema é quando uma pessoa faz dessa parte infantil a sua verdadeira e única personalidade. Quem sofre dessa síndrome não fica apenas fazendo comentários engraçados, mesmo em momentos inapropriados, mas, principalmente, ele não supera aquela fase narcisista. Sabe-se que narcisismo em psicanálise define o indivíduo que admira de forma exacerbada a sua própria imagem e nutre uma paixão excessiva por si mesmo. Outra fase não superada é a egocêntrica. O egocentrismo é a condição ou estado de espírito do egocêntrico, que significa eu no centro, ou seja, a adoração de si mesmo, de forma imatura, que é comum aos pequenos. Quais são os indícios da síndrome de Peter Pan? A síndrome de Peter Pan é uma condição relativamente nova e investigada recentemente. Foi em 1983 quando o psicólogo norte-americano Dan Kelly lançou o livro intitulado Peter Pan, Os Homens que Nunca Crescem. Na obra, o autor retrata 7 sintomas que caracterizam pessoas afetadas pela síndrome. Vamos para eles? Primeiro, dificuldade em expressar aquilo que sentem. Sabes? Estas são aquelas pessoas que têm dificuldades consideráveis de falarem aquilo que realmente sentem. Segundo, procrastinação de tarefas e obrigações. Procrastinar é o ato de adiar algo ou prolongar uma situação para ser resolvida depois. Aquelas pessoas que deixam tudo para depois. Terceiro, problemas ao construir vínculos duradouros e verdadeiros. Você conhece aquelas pessoas que gostam de curtir? Não se apegam com medo de sofrer adiante. Quarto, negação recorrente das suas responsabilidades. Aquelas pessoas que nada tem a ver com eles, tudo é com os outros. Quinto, relacionamento complicado com a mãe, acompanhado com um misto de culpa e raiva. Aquelas pessoas com traumas, frustrações, algumas feridas profundas do passado tendem a ter esse tipo de comportamento. Sexto, adoração pela figura paterna. Vê-se isso nas pessoas que têm o pai como um ídolo. Sétimo, não tem interesse na vida sexual. Acredito que você já conviveu com pessoas com esse tipo de características. Em um cenário de crise econômica, em que os jovens sofrem para conseguir um emprego, a dependência financeira dos pais é uma realidade. Muitos adolescentes e jovens adultos, inclusive, estão demorando cada vez mais em deixar a casa dos seus responsáveis para aproveitar ao máximo as mordomias que possuem à sua disposição. Como é realizado o diagnóstico da síndrome de Peter Pan? É complicado falar em diagnóstico de uma síndrome que não está alistada
no DSM, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, e que, portanto, não é considerado uma doença. Até porque a síndrome de Peter Pan não causa diretamente nenhum mal para a saúde dos seus portadores. O que acontece é que os problemas decorrentes de um comportamento imaturo e das dificuldades em se relacionar podem sim impactar a qualidade de vida da pessoa. Não é raro que os Peter Pans assumam essa condição em virtude de algum abalo emocional logo na primeira infância, como por exemplo os problemas de relacionamento com os pais. E usam essa personalidade infantil para chamar a atenção e receber maior atenção. Existem casos também em que o comportamento imaturo funciona como uma tentativa de voltar à época que foi pouco aproveitada. Muitas crianças assumem certas responsabilidades muito cedo, passando de criança a adulto sem qualquer tipo de preparação. A grande verdade é que o diagnóstico da síndrome de Peter Pan é complicado, pois as suas causas são multifatoriais. Tudo depende da cultura, da educação e do contexto em que a pessoa é inserida. Para usar um desses fatores citados acima, como por exemplo a educação permissiva, sem limites, aumenta a chance da criança viver um adulto com pouca noção de responsabilidade. Podemos dizer, portanto, que a forma que criamos e educamos as crianças é um dos maiores balizadores para um diagnóstico preciso da síndrome, uma vez que das suas principais características é justamente essa interrupção da maturidade emocional na criança. É importante ficarmos atentos, principalmente a homens que apresentam comportamentos imaturos, em excesso, perfil narcisista, apego financeiro e sentimental aos pais, baixa estima, certo grau de rebeldia e irresponsabilidade elevada e dificuldades em criar vínculos com outras pessoas, principalmente vínculos de natureza amorosa. Vale destacar, no entanto, que nem todos os Peter Pans necessariamente possuem as mesmas características. A grande questão é, como saber se eu tenho a síndrome de Peter Pan? Confira comigo. Primeiro, medo de se envolver em relacionamento. Parece tanto contraditório, não é? Como uma pessoa que clama por atenção e tem um apego emocional muito forte, tem receio de se envolver com alguém. Na verdade, os Peter Pans não se importam e até gostam de ficar a namorar. O grande problema é quando o relacionamento começa a ficar cada vez mais sério. Do tipo, construir família, pagar conta de casa, casamento, são assuntos que tiram o sono de qualquer portador da síndrome. Isso porque acaba com aquela sensação de liberdade que eles gostam. Segundo, são mestres na arte de inventar desculpas. Para fugir das suas responsabilidades, sejam elas pessoais ou profissionais, os Peter Pans criam desculpas como ninguém. Terceiro, postergadores natos. Se você gosta de empurrar as coisas com a barriga por achar que elas não são tão importantes assim, é bom verificar mais a fundo essa posição, porque os Peter Pans são postergadores natos. Por não terem o senso de responsabilidades apurado, eles sempre acreditam que podem cumprir os seus compromissos muito mais tarde. Quarto, mimados e sem limites. Essa é uma característica muito comum dos Peter Pans. Em função da sua criação permissiva, eles acreditam que podem tudo e ainda ficam bravos quando alguém não cede aos seus caprichos. Como lidar com alguém que sofre da síndrome de Peter Pan? A síndrome de Peter Pan não é uma doença e muitas pessoas podem conviver muito bem com essa condição, sem que ela atrapalhe as suas vidas. No entanto, ainda assim, é preciso aprender a lidar
com o problema. O melhor caminho sempre é a prevenção, o que significa criar os filhos de modo que eles tenham um desenvolvimento emocional pleno. Nada de ser permissivo demais, superprotetor ou negligente. Impor limites é importante e até porque não te torna um péssimo pai. Procura ser responsável e presente. Também é fundamental. Estar presente não apenas fisicamente, mas também emocionalmente, para dar o suporte necessário à criança. Agora, quando a criança já sofre da síndrome de Peter Pan, o mais recomendado é procurar um profissional capacitado que ajude a desenvolver, entre outras competências, ou o autoconhecimento. Esse suporte vai ser fundamental para que a transição entre a fase infantil e a fase adulta aconteça de forma natural e saudável. Bom, hoje ficamos por aqui. Aguardamos por vocês para os próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever e seguir a nossa página Ciclo da Psique, deixando seu comentário, a sua sugestão e a sua crítica. Tô lá com o Mocho. Tamo juntos.